Olá, a nossa reflexão de hoje fala sobre um convite feito por Jesus Cristo para todas as pessoas. E esse convite está narrado em Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, e eu chamo a sua atenção para a leitura que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É importante nós observarmos aqui o contexto no qual Jesus Cristo fala acerca desse convite. Ele está exatamente falando a grandes multidões já há algum tempo, ele já deu início ao seu ministério terreno. Ele começa então a pregar em algumas cidades, ele envia mensageiros às cidades para falar sobre o reino de Deus, ele testemunha acerca de Jesus Cristo e depois ele tem uma palavra um pouco mais dura para algumas cidades que viram e presenciaram muitos milagres, mas não tiveram uma postura de crer, decidiram não crer. Então Jesus tem uma palavra um pouco dura para essas cidades, pessoas e famílias que decidiram não querem crer, insistem em não crer, insistem em não se arrepender para a palavra do Evangelho. E é exatamente dentro desse contexto em que o Senhor Jesus Cristo está pregando às pessoas, pregando às cidades, que ele lança o convite chamado Vinde a mim. Esse convite é um convite que é narrado apenas pelo evangelista Mateus. Isso é interessante. Entretanto, é um convite que se faz presente até hoje. É um convite que foi feito lá por volta do ano 33 da nossa era e ele continua sendo presente. Por isso, na reflexão de hoje, nós queremos falar sobre um convite atual e irrecusável. Um convite atual e irrecusável. Por que que esse é um convite atual e irrecusável? Por várias razões. Eu quero listar para a nossa reflexão hoje três razões. A primeira razão é que esse convite é um convite irrecusável porque ele aponta o caminho, aponta a nova caminhada, aponta a nova jornada para o homem. Aponta o caminho, a caminhada e a jornada. A palavra de Jesus é a mesma: vinde a mim. Observe muito bem que Jesus Cristo não diz, olha, ande por aí, escolha um caminho, opte pelo que é melhor para você. Não. O Senhor se dirige às pessoas dizendo, vinde a mim. Ele é o caminho. Ele é o caminho para o qual o homem deve se dirigir no meio das suas grandes aflições. É para Jesus que o homem precisa caminhar quando as dúvidas tenebrosas da vida tomam conta da sua mente. É para o Senhor Jesus Cristo que o homem precisa caminhar quando as dúvidas dominam a sua alma. Por isso, Jesus Cristo aponta o caminho: vinde a mim. Isso implica na disposição que o homem tem de deixar o lugar onde está e ir até o Senhor Jesus. Vinde a mim. Não importa o lugar onde esse homem está. Esse homem pode estar prostrado nas dúvidas. Esse homem pode estar prostrado na falta de esperança. Não importa onde ele esteja, a resposta e o caminho chama-se Jesus. Implica também na ação de movimento. O homem precisa se dirigir. O homem precisa da necessidade e da decisão de mudar. É interessante que quando nós estamos bem desanimados, quando nós estamos cansados, geralmente nos vem à mente a ideia de desistir, não é mesmo? Entretanto, o que nós aprendemos é que quando nós estamos cansados, nós precisamos aprender a descansar, não a desistir. Você se acha cansado de uma série de situações? Não desista, apenas descanse. Aprenda a descansar, mas caminhe até Jesus. A religiosidade judaica era um peso muito grande para aqueles homens no passado. Não nos esqueçamos, irmãos, que Jesus, como judeu, ele já estava vivendo no meio do seu povo, ele conhecia muito bem a religiosidade judaica e ele percebia que aquela liderança, aquele estilo de vida cristã, ou vida espiritual, melhor dizendo, era uma vida que trazia muito
peso sobre as pessoas. As pessoas não conseguiam mais nutrir a esperança do que era Deus, exatamente devido à religiosidade vazia dos seus dias. Então as pessoas estavam, sim, cansadas. As pessoas se viam, sim, oprimidas. E é dentro desse contexto que Jesus Cristo diz: venham a mim. Jesus Cristo tem o objetivo, irmãos, de mostrar para o homem que o desespero não é resposta, que o desespero não é caminho, que o cansaço e a desistência não são as melhores companhias. Jesus é o melhor caminho, Jesus é o único caminho que o homem deve seguir. Esse convite é um convite irrecusável, porque ele aponta o caminho, a caminhada e a jornada. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto sobre este ser um convite irrecusável é porque esse convite demonstra acolhimento e abrigo por parte do Senhor Jesus Cristo. O homem vai encontrar acolhimento e abrigo. O texto prossegue dizendo: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Observemos muito bem que a palavra do Senhor Jesus Cristo já implica aí num objetivo em que todas as coisas mudam. Ele vai, então, acolher as pessoas que se achegarem a ele. Então, há aqui a ideia do acolhimento, há aqui a ideia do abrigo. A gente aprende também aqui que o objetivo agora de vida muda completamente. O objetivo muda porque Jesus passa a ser o objetivo. Aprendei de mim. Eu acho muito bonita essa expressão, porque o aprender tem a ver com o estar aberto para o novo. E Jesus Cristo é exatamente isso, é o novo caminho. É a nova vida que está para nascer. Jesus Cristo diz: aprenda comigo, aprenda de mim. As lições e ensinos de Jesus nos capacitam para uma vida melhor. Quando Jesus Cristo diz: aprendei de mim, para aqueles que se achegarem a Ele, isso requer tempo. Nós temos que entender que aprender do Senhor requer tempo, requer disposição, requer também boa vontade, requer também ter quem ensine sobre o Senhor Jesus, requer leitura. Requer, então, meditação, uma boa literatura, requer também um local apropriado para aprender sobre o Senhor. E Jesus Cristo diz: aprendei de mim. É um momento, irmãos, de acolhimento, de abrigo de tudo aquilo que aquela religiosidade vazia daquela época representava. Então, Jesus Cristo, ele se apresenta como farol na escuridão. Para os marinheiros do passado e do presente, a figura do farol é muito importante. E por que ela é importante? Porque nas noites trevosas e tempestuosas, aquele farol que está lá ao longe, iluminando, ele está sinalizando para o capitão daquela embarcação que ali é um referencial onde há não apenas a terra firme, mas há o perigo das rochas. Então ele se mantém a uma certa distância, uma distância segura, porque o farol está iluminando, o farol está enviando mensagens. Jesus é esse farol. Ele diz: aprendam de mim, aprendei de mim porque sou humilde. Há aqui, irmãos, uma resposta a tudo aquilo que o judaísmo ou a religiosidade representavam na época. Uma religião vazia, de apenas e tão somente uma religiosidade que representava apenas uma opressão. Aquelas pessoas se sentiam oprimidas por aquela religiosidade, as pessoas também se sentiam oprimidas pela política da época, que era a política imposta pelo Império Romano. Então havia um descontentamento geral, generalizado nas pessoas. E as pessoas estavam assim, como que deprimidas, sem esperança sobre a vida no dia a dia. E é nessa hora em que Jesus Cristo se levanta, se apresenta e diz: venham a mim. Vinde a mim, aprendam de mim. Precisamos aprender de Jesus para nós enfrentarmos a religiosidade vazia, a religião vazia e uma vida política também sem muitas esperanças, aonde há muito disse-me-disse.
e as ruas da cidade de Jerusalém estavam tomadas por descontentes. Por isso é que Jesus Cristo se levanta e diz: vinde a mim, um convite irrecusável. Em terceiro lugar, esse convite é um convite irrecusável, irmãos, porque ele também traz consigo a ideia de libertação, preparo para prosseguir adiante. Libertação, preparo para seguir adiante. O texto diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Esse convite é irrecusável, irmãos, porque ele apresenta uma palavra de Jesus que implica a ideia de falta de esperança das pessoas. As pessoas já não nutriam mais a esperança em nada do que estava ocorrendo ou sendo oferecido naqueles dias. As próprias instituições judaicas estavam em xeque. Tudo estava muito nebuloso, eram dias difíceis aqueles dias. Então Jesus Cristo não se cala. E por quê? Porque ele percebe a aflição no rosto dos seus irmãos. Ele percebe que o povo traz o semblante de desespero, de desconfiança, e há a necessidade tremenda de uma âncora, de um porto seguro, e Jesus Cristo diz: eu sou esse porto seguro. Eu vou libertar vocês de toda essa desesperança. As pessoas, irmãos, estavam cansadas dos seus dias. O povo daqueles dias, quando ouvia as conversas que rolavam nos bares e em todos os lugares, eles percebiam que a situação poderia nunca mais mudar. Parece que as nuvens no horizonte não traziam mais chuva de esperança. Assim sendo, eles multiplicavam o desespero. Eles multiplicavam o cansaço e pareciam estar para sempre escravizadas àquela vida religiosa. Parecia não haver opção, parecia não haver livramento, e Jesus Cristo diz: vinde a mim, vocês acharão descanso para as vossas almas. Nós aprendemos aqui, irmãos, que precisamos aprender a não desistir. Jesus Cristo está propondo aqui uma libertação para que a vida prossiga. Nós não podemos, irmãos, o que nós aprendemos com isso é que nós não podemos ficar aprisionados à religiosidade que nos está sendo imposta. Há uma vida política também que está nos sendo imposta. É necessário que entendamos as palavras de Jesus com muito cuidado. É necessário que entendamos, irmãos, que não é a religiosidade ou a religião que determina quem é Jesus. Que não é a vida política que determina a nossa vida cristã. É o contrário. É a partir de Jesus que nós vivemos a vida comum do dia a dia. Seja ela a vida política, seja ela a vida com as pessoas, a vida social, seja ela a vida religiosa. É a partir de Jesus. As pessoas estavam em desespero ou sem esperança, e aquela religião era vazia porque aquela religião se afastou de Deus. Quando Jesus Cristo diz: vinde a mim, ele está chamando as pessoas a si. Eu acho muito interessante, irmãos, que quando Jesus Cristo diz: vinde a mim, o que nós aprendemos é que ele está convidando as pessoas para irem para ele, para Jesus, não para a religião, não para a religiosidade. Eu acho isso muito interessante. Não para os líderes da época. Hoje, o que nós temos percebido é uma polarização de várias coisas e várias ideias. Existem muitas pessoas procurando homens, pessoas, denominações, igrejas e religiões, e acabam se perdendo porque não se encontram em Jesus. Jesus Cristo não nos manda procurar religião. Jesus Cristo nos diz: vinde a mim. O homem precisa se encontrar, e isso só será possível quando esse homem encontrar-se com Jesus. Concluindo a nossa reflexão de hoje, esse convite é atual. Esse convite começou lá no início da era e permanece até aos nossos dias. Esse convite é para mim, esse convite é para você que está me vendo e ouvindo. É um convite para irmos até Jesus.
Precisamos tomar essa iniciativa de ir até o Senhor Jesus. Jesus nos convida para aprender dele. E aí eu lhe pergunto, você tem procurado Jesus? Você tem procurado aprender de Jesus? Ou você tem aprendido sobre religiões? Ou você tem aprendido sobre líderes? Ou você tem aprendido sobre homens? Será que não é momento de aprender sobre Jesus? Ele diz: aprendei de mim. Jesus também nos convida para descansar nele, não para desistirmos. Exatamente porque nós estamos no caminho errado ou porque tomamos a decisão errada, é que estamos cansados. Estamos longe do ponto de chegada exatamente porque estamos no caminho errado. O caminho certo é um só e ele chama-se Jesus. Vinde a mim. O Salmo 37, verso 4, a palavra de Deus diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor. Provérbios capítulo 23, verso 26, diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Filho meu, dá-me o teu coração. Observe muito bem como a palavra de Deus é uma palavra de acolhimento. É uma palavra que nos oportuniza um momento de descanso e de grande transformação. Hoje o Senhor está nos dando um convite, Ele está nos oferecendo um convite, e esse convite é atual e irrecusável. É o convite do caminho, Jesus. É um convite para que aprendamos a descansar. É um convite que vai nos trazer libertação de tudo aquilo que estamos cansados. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor ainda hoje está nos convidando. Eu te agradeço, meu Deus, pelo convite de hoje. Um convite para que nós saiamos de onde nós estamos hoje, do cansaço, da falta de esperança, e nós busquemos o Senhor. Um convite para sermos acolhidos pelo Senhor. Um convite que vai nos trazer libertação. Eu te agradeço pela tua palavra e eu rogo por todos aqueles que agora estão ouvindo esse convite. Que hoje muitas e muitas pessoas possam dizer sim para esse convite e procurarem o Senhor ainda hoje. Eu te rogo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra foi útil para você, se você acolheu a palavra do Senhor e está dizendo sim para esse convite, eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo com as pessoas do seu contato. Certamente você conhece muitas pessoas que precisam ouvir dessa palavra de esperança, ouvir um convite agradável, um convite bom, um convite que vai transformar a vida. Um convite que é para hoje, não é para amanhã, mas é para hoje. Ele é um convite atual, é um convite real, é um convite irrecusável. Compartilhe esse vídeo, espalhe essa semente. Quando nós voltarmos a nos reunir, será uma grande alegria ter você conosco cultuando a Deus na Igreja Presbiteriana da Bela Vista, na Rua dos Franceses, número 15, no bairro do Bexiga, aqui na cidade de São Paulo. Será uma grande alegria ter você conosco. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Um abraço.